Bom dia a todos. Meu nome é Magno Federici Gomes, sou professor de Direito Processual, Civil, Teoria Geral do Processo, de Previdenciária e Prática Forense na Escola Superior Dom Helder Câmaras e na PUC Minas. E hoje, no dia 22/5/2020, nós vamos trabalhar na disciplina de Teoria Geral do Processo o conceito, a continuação daquela videoconferência passada que teve como temática sujeitos do processo, e nós interrompemos a aula passada em partes, quando nós terminamos os conteúdos relacionados com a irregularidade de representação. Nós falamos ainda na aula passada de vários elementos relacionados com partes, especialmente aqueles previstos no artigo 70 e seguintes do Código de Processo Civil, 70 e seguintes do Código de Processo Civil, Então, do artigo 70 até o artigo 76. E a partir deste momento, nós vamos ter que concluir esse conceito de partes, vamos entrar em procuradores, e depois nós vamos desenvolver os demais elementos considerados como sujeitos do processo que ainda estão pendentes de conteúdo. Então, eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados, e em função dessa gravação, eu peço a vocês, eu informo a vocês que, posteriormente, essa aula vai ser disponibilizada no YouTube para aqueles alunos que não estiveram presentes hoje. Dito isso, senhores, eu relembro a vocês, que para as partes do processo, e antes de entrar em procuradores, existem obrigações consideradas como deveres processuais. Já ensinei anteriormente, Então, essas obrigações ou deveres processuais, eles decorrem dos princípios informativos do processo, denominados boa-fé, lealdade e cooperação processuais, Então, eu relembro que essa parte da matéria já foi ensinada quando eu ensinei esses princípios informativos do processo, mas é importante eu relembrar para vocês essas obrigações consideradas como deveres processuais. Então, elas estão previstas aqui no capítulo 2, relacionados aos deveres das partes e de seus procuradores. Então, no artigo 77 do Código de Processo Civil, nós temos os deveres das partes, e de seus procuradores. Leitura obrigatória por vocês. Então, vamos lá. Você tem que expor a verdade em juízo, não alegar atenção ou apresentar defesa quando elas estão destituídas de fundamento e assim por diante. Então, vocês têm que ler esses artigos, Falo ainda para vocês, a proibição de expressões injuriosas dentro do processo, artigo 78 do CPC. Então, aqui eu tenho uma proibição aos procuradores, que são os advogados, de utilização de expressões injuriosas dentro do processo. Então, aqui, cuidado com isso aqui, que aí a gente está falando de expressões ofensivas. Aí, há pouco tempo atrás, acho que há 2 semanas atrás, um advogado juntou numa petição um meme, fazendo uma referência à atuação do juiz, e o juiz, automaticamente, utilizando esse artigo, ele determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para providências administrativas em face do advogado. Então, cuidado aqui, porque você tem que trabalhar com boa-fé. Então, primeiro você tem um dever, e aqui, a partir desse dever, você tem vedações legais. Então, você tem que sempre deixar a discussão jurídica dentro do processo num bom nível. E depois dessa matéria aqui, nós temos os artigos, o artigo 79,
do CPC, que apresenta claramente o que nós chamamos de o direito de indenização à contraparte. É isso, a contraparte é quando houver ato de má-fé dentro do processo. Então, ele fica caracterizado aqui. E a partir dessa ideia de ato de má-fé dentro do processo, nós temos ainda o artigo 80, que são aquelas expressões que eu já mostrei anteriormente para vocês, que são consideradas como atos de litigância de má-fé. E isso já está transcrito, né, anteriormente, quando eu falei para vocês do princípio da boa-fé e da cooperação e ainda da lealdade processual. A partir daí, eu tenho, dentro do artigo 81 do CPC, a sanção pela prática de litigância de má-fé. Prática de atos de litigância de má-fé. E essas sanções, normalmente, são imputáveis, né, podem ser imputáveis de ofício ou a requerimento de qualquer parte. Tá bom, senhores? E elas importam em multa sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação em benefício da parte prejudicada pelo ato de má-fé processual ou pelo ato doloso à prática de ato de má-fé processual. Então, aqui no artigo 80, nós temos um rol, eu considero taxativo, tá? Ou seja, números clausos, de atos de litigante de má-fé. E um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia é que os juízes aplicam pouco essas disposições, né, relacionadas com os atos com a boa-fé processual. Se ele aplicasse de maneira mais costumeira os atos, a litigância de má-fé, necessariamente nós teríamos práticas mais adequadas por parte dos advogados e das partes dentro do processo. Caso tenham alguma dúvida, favor incluir essas dúvidas diretamente no chat. Eu vou ter uma parte aqui, parte importante da matéria, que são das despesas, honorários, advocatícios e multas, né? Então, essa parte da matéria eu vou saltar agora, porque eu vou ensinar quando eu ensinar sentença para vocês. Tá bom, senhores? Então, quando eu for ensinar sentença para vocês, eu vou explicar as despesas. Mas, de uma forma ou de outra, eu vou deixar aqui para vocês já essa definição das despesas, dos honorários e assim por diante, porque nessa parte, que ela diz respeito aos artigos, muitíssima atenção, 82, e é um artigo longo, e vai até o 98, se não me falha a memória, isso, 97, tá? Então, do artigo 82 ao 97 do CPC, ele vai verificar aqui no código quem deve pagar as penas de sucumbência. E aí eu já deixo aqui o conceito de penas de sucumbência para vocês. O que são penas de sucumbência? É o pagamento, não, são as custas processuais. Então, quando a gente fala de custas processuais, nós estamos falando das custas prévias, que são antecipadas pelo advogado, pelo autor, né? Mas as custas complementares, que são as incidentes no curso da demanda, não é isso? Inclusive, durante a fase recursal da ação, as custas prévias, mais as custas complementares, e ainda os honorários
advocatícios honorários, advocatícios de sucumbência. Né? Então, quando a gente fala de honorários advocatícios de sucumbência, é uma verba devida a favor do advogado da parte vencedora, arbitrada pelo juiz na decisão final, né, isso na decisão final, entre percentuais de 10, 15 ou 20%, vamos lá, 10, 15 ou 20%, sobre o valor da condenação, então quando eu falo condenação, gente, tá? É o que ele está sendo condenado, ou sobre o valor da causa, na hipótese de improcedência do pedido do autor, é claro, senhores, na hipótese de improcedência do pedido do autor, e ainda, finalmente, senhores, ou ainda, mediante prudente critério equitativo do juiz nas causas de valor de alçada. O que a gente fala de valor de alçada? São aquelas sem proveito econômico determinável. Por exemplo, eu ajuizo uma ação de guarda de menor, só pura, sem oferta de alimentos, sem nada. Guarda ou regulamentação de visitas. Tá? Essa ação, por si só, não tem valor nenhum. Tá? Ou seja, qual é o valor, qual é o preço de eu ter o meu filho sob minha guarda? Ele é inestimável. Tá certo, senhores? Eu não posso estimar. Para alguns vale mais do que para outros, mas é inestimável. Eu vou falar que eu prefiro que meus filhos fiquem sempre comigo, não é isso? Mas eu sou casado, então hoje em dia eu e minha esposa exercemos plenamente o poder familiar. Tá claro, gente? Então é isso que nós estamos falando. Ações que não têm valor de causa determinado. Então, quando a gente fala disso, de despesas, honorários e multas previstas nesses artigos, existem diversas disposições que vão analisando se há desistência, quem paga é o desistente, se houve renúncia, quem paga é quem renunciou. Para isso, para eu ensinar todas as disposições, eu tenho que necessariamente ensinar para vocês esses conceitos técnicos de desistência, de renúncia, né? Se houver transação, isso eu já ensinei, quem paga é rateada, são rateadas as custas e os honorários, cada um paga os seus honorários, né? Então eu tenho que ir ensinando isso. Mas o que prevalece aqui, e eu já vou deixar aqui para vocês, que é a regra geral, né? A regra geral é um princípio processual, que é o princípio da sucumbência. Sucumbência. Então, quando a gente fala de princípio da sucumbência, quem paga as penas de sucumbência, inclusive os honorários do perito, tá? Ou seja, inclusive os honorários de perito, é quem deu causa à demanda judicial sem razão. Esse é o princípio da sucumbência em matéria de custas e honorários. Então, por exemplo, autor ajuização e ao final perde a ação, tá? Tudo que ele pagou de custas antecipadas, ele não tem que pagar mais para o réu, porque ele já pagou. Então, ele perdeu esse dinheiro, né? Agora, tudo que o réu arcou de custas processuais, preparo de recurso e assim por diante, tá? Ele vai ter que devolver para o réu a título de custas suplementares. E ainda, prestem muita atenção, estou ensinando já a matéria que eu não queria ensinar, mas tá lá, vai lá. Além disso,
vocês têm que saber que, muitíssima atenção, se o autor ajuizou a ação, uma ação de cobrança de 100 mil reais, tá? E perdeu, e o juiz falou, ó, eu dou razão ao réu, e eu julgo improcedente o pedido do autor, o juiz vai pegar o valor dessa ação, o valor de causa de 100 mil reais, e vai arbitrar honorários de sucumbência a favor do advogado do réu entre 10, 15 ou 20%. Tá certo, senhores? E se ele arbitrar 10% de honorários de sucumbência, o autor ainda vai ter que pagar 10 mil reais para o advogado do réu, que esses são os honorários de sucumbência, tá? Isso também tem uma previsão expressa no artigo 85, né? Que é um artigo com 17 parágrafos, né? Só para vocês verem o lobby que a advocacia fez no Congresso Nacional durante a elaboração do Código de Processo Civil de 2015, para regulamentar de maneira precisa os honorários, tá? Então, muita atenção. E aí eu dou outro exemplo. Vamos lá. Autor ajuiza a ação de 100 mil reais em face de um réu. O juiz julga procedente o pedido. Tudo que o réu pagou de custas complementares ou adicionais no custo do processo, já era, perdeu, porque ele não tinha razão. Tá claro? Todas as custas prévias que o autor antecipou, no curso do processo, o réu vai ter que devolver para o autor. E ainda vai ter que pagar honorários de sucumbência a favor do advogado do autor de entre 10, 15 ou 20% do valor da condenação. Se ele foi condenado a pagar 100 mil reais e o juiz arbitrou 15% de honorários, ele vai ter que pagar 15 mil reais ao advogado do autor. E o juiz vai analisar esse arbitramento 10, 15 e 20, conforme critério de qualidade da prestação de serviço, local da prestação de serviço, né, dificuldade da demanda, isso tudo o juiz vai analisar na hora de arbitrar os honorários de sucumbência. E esses honorários de sucumbência não exigem, ou seja, não isentam o cliente de pagamento de honorários pro labore. E esses honorários pro labore ainda podem ser sobre o proveito econômico, ou seja, que a gente chama honorários de risco ou litis causa, né, contrato de risco. Então, se o autor ganha a ação, ele ainda pode pegar mais 10, 15 ou 20% do que o autor for ganhar. E ainda tem honorários pro labore. Ele pode chegar e falar assim, não, eu cobro mais 2 mil reais na sua petição inicial. Seria, por exemplo, exemplos de um arbitramento de honorários. Essa matéria relacionada com honorários, vocês vão voltar a estudar numa disciplina própria, que é chamada de ética e deontologia, tá? Ou seja, ética e estatuto da OAB. E aí vocês vão analisar esses percentuais, cada modalidade de honorários. Tudo bem, minha gente? Seguindo. E essa seria, propriamente dita, a matéria do artigo 82 e até 97 do Código de Processo Civil. Aqui nós temos um instituto contrário ao pagamento das custas e honorários, que a gente chama de quê? Da gratuidade da justiça. Também chamada de justiça gratuita. É a mesma coisa. Justiça gratuita. Nós falamos de gratuidade, justiça ou justiça gratuita. Nós temos uma previsão normativa de dispositivos no artigo 98 até o 100 do CPC, tá claro? E quando a gente fala de justiça gratuita, nós estamos falando que a isenção de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência para a parte hipossuficiente economicamente, tá? Então, e o que é considerado uma parte hipossuficiente economicamente? Ou seja, aquela que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sem prejuízo do sustento próprio
familiar, do sustento próprio familiar. Nós estudamos essa parte da matéria quando nós falamos de acesso à justiça. E falamos, dentro do princípio da jurisdição, o acesso à justiça, da primeira renovatória de Capelletti e Gart. Não é isso? E dentro dessa primeira onda renovatória, nós verificamos o direito à gratuidade de justiça. Tá certo, senhores? Atenção! Vamos ler esses artigos, já que nós estamos dando a matéria toda de uma vez disso aqui. Vamos ler isso de uma vez. E eu vou pedir a vocês que prestem muita atenção no que eu vou falar. Tá? Bastava a alegação de incapacidade financeira para o deferimento da justiça gratuita nas ações. Depois de um longo período de abusos das partes, já abusos processuais, nos dias atuais, vamos lá, os juízes pedem a justiça gratuita se o autor, réu, não, se a parte, vamos falar, se a parte comprovar a necessidade financeira, a justiça gratuita. Então, o que eu estou falando para você? Hoje em dia, a petição inicial, que é o ato que inaugura o processo, a parte, na petição inicial, contestação ou outra manifestação ou outro ato processual, vou falar assim, outro ato processual, a parte deve juntar seu comprovante de renda, então, quando a gente fala de comprovante de renda atual, e, se exigido, a última declaração de imposto de renda para apreciação judicial do benefício da justiça gratuita. Cuidado, justiça gratuita não é assistência judiciária. Assistência judiciária é o ato da Defensoria Pública, que fornece, além do serviço de advocacia dentro e fora do juízo, então a assistência judiciária é a advocacia pro bono. Então, olha aqui, cuidado. Assistência judiciária é a advocacia pro bono. O que significa pro bono? É a advocacia gratuita e em benefício da parte, tá bom? Pro bono ou gratuita em benefício do cliente. Eu mesmo tenho vários processos que eu atuo pro bono, ou seja, eu não cobro nada de honorário, tá? Eu tenho muitos processos mesmo, tá? E aí, porque já em longa data eu fui professor de núcleo de prática jurídica e eu sou até hoje. Então, quando eu falo de advocacia pro bono, senhores, necessariamente nós temos o que essa advocacia que você não cobra da pessoa para advogar. Agora, quando você fala de justiça gratuita, a justiça gratuita é a isenção das custas e honorários dentro do processo, tá? Então, o tópico, ele fala de gratuidade de justiça, não de assistência judiciária. A assistência judiciária gratuita, ela está regulada nos artigos que não foram revogados, regulada pela Lei 1060/50. Tá claro, gente? Então, cuidado. Quando a gente fala de gratuidade de justiça, é a isenção de custos e honorários. Para deixar aqui claro para vocês, na prática, até 2
ou 3 salários mínimos de renda familiar enseja a concessão da justiça gratuita. Tudo bem? Então, eu posso ter um advogado particular, ganhar 2 salários mínimos, pagar um advogado particular, e esse advogado particular conseguir a justiça gratuita para mim. Não tem que ser defensor público, tá? Agora, na defensoria pública, o critério de admissão como assistido é de 3 salários mínimos de renda familiar. Então, se a sua família recebe menos do que 3 salários mínimos e precisa de advogado, vocês podem ir na defensoria pública da União ou dos estados, né? Então, aí nós estamos falando disso, que é o serviço prestado pelas defensorias públicas e núcleos de prática jurídica de faculdades de direito. Então, a partir dessa renda aproximada de 3 salários mínimos para a defensoria e para os núcleos de prática 2, eles concedem a justiça gratuita. Deu para entender isso, senhores? Então, eles usam o mesmo parâmetro que a defensoria pública usa para identificar um possível assistido, tá? Para efeito de concessão judicial. Justiça em juízo. Tá bom, senhores? Então, é isso que nós falamos de gratuidade de justiça. Depois da gratuidade de justiça, então vamos seguindo. Eu peço a leitura atenta disso, porque o que ela compreende? Taxas, selos postais, despesas com publicação de editais, né? Indenização devida à testemunha, despesas com realização de exame de DNA, isso está tudo incluído. Então, é uma leitura atenta desses dispositivos. Pode ocorrer a impugnação da justiça gratuita pela outra parte. Então, vamos lá. Deferida a justiça gratuita, ela pode ser impugnada pela contraparte no prazo de deferida ou requerida. Ela pode ser impugnada pela contraparte no prazo de 15 dias a partir da intimação do ato processual. Em regra geral, a impugnação é formulada como preliminar de contestação, caso requerida e deferida ao autor da demanda, ou em réplica, caso requerida pelo réu em contestação. É isso? Ou em preliminar de réplica. E é isso que fala o nosso artigo 7. E essa é a matéria relacionada com a justiça gratuita. Além disso, senhores, vamos lá, seguindo. O artigo 101 prevê expressamente no Código de Processo Civil, né, o recurso cabível contra o indeferimento ou a revogação do benefício da justiça gratuita. É isso. Quando apreciado antes da sentença, que é o agravo de instrumento, previsto no artigo 1015 do Código de Processo Civil, inciso 1, 2, 3 do CPC. Vamos conferir. Então, nós temos que essa matéria é uma matéria que vocês vão aprender a posteriori, em Processo Civil 4, não é o 3, não, é o inciso 5, tá? Então, nesse inciso 5, ele fala do agravo de instrumento. Mas, como o artigo 101 fala sobre isso,
vocês também têm que ter ciência sobre essa matéria. Tá? Seguindo, vamos lá. E esse é o agravo de instrumento. Então, vamos lá para o artigo 101, né? E voltamos para a matéria. E depois nós entramos agora sim, né? Desenvolvi uma parte da matéria grande aqui relacionada com as partes do processo, né? Inclusive despesas, honorários advocatícios. Eu vou pedir para vocês já lerem esses artigos, 82 a 97. Leiam os artigos 98 a 100, leitura obrigatória. Então, já vou colocar aqui, leitura obrigatória, para facilitar o desenvolvimento posterior da matéria. Leitura obrigatória, né? Artigo 101 também, leitura obrigatória. Aqui eu não vou voltar mais em gratuidade e justiça, e agora a gente vai para procuradores. E era essa parte que eu queria desenvolver com vocês hoje. Então, quando a gente fala de procuradores, em regra geral, essa matéria aqui, né, de procuradores, que está aqui, sucessão de partes e procuradores, que vai do artigo 102 até o artigo 112 do CPC, é uma matéria que vocês costumam aprender em ética e deontologia. Ética e deontologia. Mas, de uma forma ou de outra, eu vou fazer uma exposição breve para vocês na data de hoje sobre os procuradores. Então, vamos lá. Quando a gente fala de procuradores, pode ser o advogado particular ou advogado público, chamado também de procurador público, né? Que recebe de mandato a gente chama de procuração, por instrumento particular, que é aquela feita diretamente no escritório de advocacia, ou por instrumento público, que é aquela feita em cartório de notas, está claro, quando houver uma incapacidade de parte, que deva otorgar essa procuração, normalmente para as pessoas analfabetas, a procuração deve ser otorgada por um instrumento público. Tá bom, gente? Ou quando o ato exigir um instrumento público. Então, vocês têm que saber que existe esse instrumento público, que é aquela procuração elaborada em cartório de notas. Em cartório de notas. Então, o advogado particular ou advogado público que recebe instrumento de mandato, e aí eu volto para o advogado público, né? Ou designação, né? Respectivamente, para atuar em determinada ação. Claro, gente? Quando a gente fala desse advogado, né, particular ou público, procurador público, eu adianto a vocês que essa pessoa, né, o procurador, agora em geral, porque eu posso ter procurador como advogado particular ou mesmo advogado público, o procurador, ele deve deter capacidade postulatória. E a capacidade postulatória é a habilitação do advogado perante a classe profissional. Então, aí nós estamos falando da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo menos aqui no Brasil, ou as associações de classe dos outros países. Então, você tem que ter a capacidade postulatória, né, que lhe permite atuar nas demandas. Essa capacidade postulatória é adquirida mediante a aprovação no exame da OAB e após, não é isso? E
Não, vamos lá. É adquirida mediante a prévia aprovação no exame de ordem e ainda mediante a inscrição junto ao cadastro profissional. E quando a gente fala de cadastro profissional, obviamente nós estamos falando inscrição na OAB, tá? Inscrição regular e irregular junto ao cadastro profissional regular. Então, você vai ter que estar inscrito na ordem, você paga a taxa, pede a expedição da sua carteira da Ordem dos Advogados, não é isso? E depois que você tem essa inscrição, você tem que efetuar anualmente os pagamentos da categoria profissional. Esses pagamentos são chamados de anuidades. Somente aquele que está pagando, né, ele pode continuar exercendo os atos privativos de advogado. Então, isso é capacidade postulatória. Tudo bem, minha gente? Então, aqui nós estamos falando ainda de normas gerais do processo em geral. Posso seguir, gente? E pagar anualmente e efetuar os pagamentos anuais da categoria profissional. Ok. Seguindo. Além disso, gente, vamos continuar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque aqui agora eu vou entrar numa parte mais divertida. Claro, a gratuidade da justiça, se no caso da parte foi derrotada em uma ação, para não pagar os honorários de incumbência, sim, Clara, se aplica. E aí, em resposta à sua pergunta, eu já vou fazer uma complementação aqui em cima, tá? Se a parte perde na demanda, em resposta à pergunta, tá bom? Ela deve ser condenada a arcar com as custas processuais e honorários, não é isso? E honorários, mas se beneficiar da justiça gratuita, as verbas terão sua exigibilidade suspensa pelo período de 5 anos, fim do qual, se não houver alteração da situação fática, estará prescrita a verba de sucumbência. É isso. Tá claro, senhores? Então, tá? Então, vamos lá, seguindo. Quando nós estamos falando ainda de capacidade postulatória, eu peço desculpa pela interrupção, porque eu vi a pergunta e eu quis voltar e aí já fazer um acréscimo comentários. Já falamos que a capacidade postulatória, então, né, é a capacidade concedida ao advogado particular ou ao advogado público, né, que recebe instrumento de mandato ou designação do procurador-geral, ou AGU, Advogado-Geral da União, respectivamente, para atuar em determinada ação. Procurador, tá? Para serem válidos, não é isso? Ou para validade dos atos processuais por ele praticados, não é isso? Ele deve deter capacidade postulatória. Tá bom? Já expliquei o que é capacidade postulatória.
E isso que está aqui para vocês é a regra geral. Regra geral. Claro, senhores? Advogados. E aí, agora que nós ensinamos esses elementos do que é advogado, e etc., né, eu já adianto para vocês que os dispositivos estão no artigo 102 e até 112. Eu volto, aí eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Artigo 102, 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito nas ordens dos advogados. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. O que significa atuação em causa própria? Atuação em causa própria quando o advogado ajuiza ações para si, não é aconselhável, mas às vezes ocorre. Por que não é aconselhável? Eu já vou adiantar aqui para vocês. O advogado, quando parte, perde a visão objetiva de análise da lide. Claro, senhores? Perde a análise objetiva da lide. Então, ou seja, eu já atuei em causa própria, já sofri esses efeitos uma vez, era uma ação pequena que eu ajuizei no juizado especial a meu favor, era uma ação de indenização por extravio de bagagem, tá? Extravio de bagagem, é aquela que eu mostrei para vocês. Tá? Isso foi mais ou menos no início da minha carreira e, de fato, foi, assim, muito ruim, uma experiência muito ruim, porque em audiência de instrução e julgamento, além de eu ter certos problemas processuais, porque a parte não ouviu o depoimento pessoal da outra parte, né? Então aí você já tem um problema prático, mas nesse caso o juiz relativiza essa regra, né? Mas eu fui interrogado, eu prestei depoimento pessoal e eu fui, assim, questionado de tal forma que ele me desestabilizou dentro da audiência de instrução e julgamento. Então, isso é um conselho para vocês. Não atuem em causa própria, tá? Além disso, tá? Mudando esse assunto, nós temos ainda outras hipóteses excepcionais, não é isso? De atuação. E eu vou chamar a atenção de vocês desse artigo 104 aqui, que ele é muito importante, tá? Eu vou até colocar ele aqui, para ver se eu tenho uma disposição de artigo aqui, tá? Que é a exigência de juntada de procuração dentro do processo. Só fui aprender isso na prática, tá? Então, você fala que é obrigatório juntar procuração no processo para peticionar. Não é isso, gente? Então, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, declaração de prescrição. E aí ele tem o prazo de 15 dias para juntar aquela procuração. E esse prazo é prorrogável por mais 15 dias. Vocês vão estudar isso de novo dentro da disciplina de ética. Já vou adiantando para vocês que os artigos 105 e seguintes, aí ele vai falar da procuração, né? 105, ele prevê o quê? Do CPC? Os poderes de cláusula adjudícia, né? Então, quando a gente fala de cláusulas adjudícia, e ainda os poderes especiais que, eu vou até colocar aqui, podem constar em procuração, né? Então, vai lá, no mandato judicial, dependendo do interesse do cliente. Isso aqui é um artigo chave, principalmente na disciplina de prática, tá bom, gente?
Quando a gente fala de atuação em causa própria, o advogado vai ter obrigações adicionais de atuação quando ele atua em causa própria. E essas obrigações adicionais estão no artigo 106 do CPC. Então, ele tem que informar, né, o quê? O número de inscrição na petição inicial e comunicar o endereço aonde ele receberá as intimações. O artigo 107, né, artigo 107 do CPC, e Lei 8.906 de 96, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados, prevê os direitos dos advogados, tá? Prevê os direitos dos advogados, tá? E entre esses direitos, você verifica a vista obrigatória de autos, que é muito interessante. Então, se você peticiona os autos e fala, eu quero ver esse processo fora de secretaria, isso é um direito do advogado, né? Então, vai estar lá no artigo 107. Requerer como procurador vista dos autos pelo prazo de 5 dias, obrigatória dos autos físicos pelo prazo de 5 dias, né? Então, esse é um direito obrigatório, né? E ele pode olhar o processo em qualquer secretaria ou juízo. E ele pode, né, tirar o processo de secretaria quando ele tiver que falar nos autos. Tá certo, senhores? Falar nos autos seria peticionar o processo. Então, esse direito do artigo 107 é complementado por outros direitos previstos em legislação específica, que é, obviamente, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Lei 8.906. Deixa eu só conferir a lei, né, porque tem anos que eu não leciono ética e deontologia. Então, vamos colocar aqui, né? Ele mesmo, tá? Então, você tem aqui dentro do Estatuto diversos poderes adicionais ou direitos adicionais que são os exercícios da atividade, da advocacia, direitos do advogado. Então, aqui, ó, vou até escrever aqui, artigo 6º e seguintes do Estatuto. Então, ele vai contando lá com seus direitos, tem inúmeros direitos, né? São vários direitos, mas cuidado, né? São direitos da advogada mulher, gestante. Então, nós temos aqui outros direitos adicionais incluídos, né? Em 2016, se não me falha a memória, né? Foi incluído por essa lei, mas tem também outros direitos previstos no Código, incluídos pela então presidente Dilma, né? Esse aqui, se não me falha a memória, foi pelo presidente Bolsonaro, mas que era uma derivação das leis da Dilma, tá? Então, atenção a esses artigos. E agora, claramente para vocês, eu tenho que falar de outros elementos importantes aqui, tá? Da capacidade postulatória, que são as exceções à capacidade. Não, antes das exceções, vou desenvolver mais um pouco, né? Quando a gente fala de sucessão de advogados, nós estamos falando aqui do artigo 108 e seguintes, né? Nós podemos o que? Sucessão de advogados que se dá por meio de subestabelecimento, né? E esse subestabelecimento pode ser com ou sem reserva de idênticos poderes. Tudo bem, gente? Com ou sem reserva de idênticos poderes. É importante vocês saberem nessa sucessão aqui que se você outorga subestabelecimento com reserva, ocorre o acréscimo de advogados no processo. Ou seja, eu somo outros advogados. Se você estabelece sem reserva, ocorre a substituição do advogado antigo por outro
Mas isso é uma matéria que vocês têm que saber. Tá bom, senhores? Então, isso é subestabelecimento, que é uma sucessão de advogado. Além disso, de advogado, eu vou colocar para vocês o artigo 111, que fala do CPC, da revogação do mandato. E o que é uma revogação de mandato? É quando a parte, por ato unilateral, não deseja a continuidade do advogado, do seu advogado, a continuidade dos trabalhos do advogado em determinada ação. Tá bom? Tem que fazer uma notificação prévia e depois deve ser juntado no processo outra procuração de outro advogado. Notificação prévia exigida com posterior apresentação de novo mandato de outro outorgado a outro advogado na mesma demanda. Para terminar a aula de hoje, nós temos ainda o artigo 112, não é isso? E o artigo 112 fala claramente sobre o direito de renúncia de mandato. Renúncia de mandato. E quando a gente fala de renúncia de mandato, o advogado, por ato unilateral, não é isso? Não deseja mais, não deseja a continuidade, não deseja continuar trabalhando a favor da parte em determinada ação. O procedimento está previsto no artigo 112 do CPC. Envolve claramente uma notificação prévia, tá? E a juntada dessa notificação prévia no processo. E depois ele tem uma prorrogação do mandato por 10 dias. Tá claro, gente? Então, procedimento no artigo 112. Comunicação da renúncia. E posterior e após a juntada nos autos do processo, continua sendo advogado por um período de 10 dias. Prorrogação do mandato ex lege. É uma outorgação de prorrogação pela lei. Passaram-se os 10 dias, acabou. O advogado não é mais representante daquela parte. Tá claro, senhor? É isso. Esses são os casos de procuradores, né, de partes e procuradores dentro do processo. Antes de abrir para perguntas, eu falo para vocês que ainda, né, o artigo 109 prevê algumas hipóteses de que haja venda ou alienação do bem litigioso, né? Ainda assim não altera a legitimidade da ação, tá bom? Ou seja, imaginemos que eu tenho uma ação reivindicatória que está tramitando, né? E eu vendo esse imóvel litigioso para outra pessoa, tá? A minha legitimidade existe, só que o comprador vai poder fazer a substituição, a minha substituição dentro do processo. Eu saio do processo e ele continua sendo o novo autor da ação, né? E aí a gente tem o seguinte: se alguma das partes morrer, ocorrerá a
habilitação. Então, prestem muita atenção. O artigo 109 fala, né, da alienação do bem litigioso, não altera a legitimidade como condição de ação, ad causa, para atuar no processo. E o artigo 110 fala do CPC de morte de parte, tá? Que, ocorrendo, haverá a transmissão, sendo transmissível o direito pleiteado em litígio, deverá ensejar a habilitação dos sucessores dentro da demanda. Esses são os dispositivos legais relacionados com procuradores. E na próxima aula eu vou falar para vocês das exceções. As exceções com relação aos procuradores. E aí, finalmente, na próxima aula, eu devo terminar agora, sem medo de errar, as partes, os sujeitos do processo. Todos os sujeitos do processo, terminar a aula aqui dentro. Né? Então, eu vou encerrar no momento a aula e eu vou abrir para os senhores perguntas sobre aquilo que vocês não entenderam. Né? Muito obrigado a todos e se cuidem.